hoje aqui nesse estudo da palavra, nós iremos ver aqui também, além das doutrinas bíblicas, a importância de nós estarmos também interpretando qual a diferença da hermenêutica, a exegese e quando usamos a pregação que é a homilética. Mas se nós não lermos Bíblia, nós vamos ter dificuldade. Então aqui eu já inicio com vocês falando sobre isso, tá? A importância da leitura diária da Bíblia. Leia a Bíblia, leia. E aí temos a questão do meditar na Bíblia e do estudar a Bíblia. Então, quando o obreiro, né, se ele quer ser aprovado por Deus, ele precisa estar com a ferramenta afiada. Então, qualquer um que é professor, que é obreiro, o obreiro que a gente coloca no nosso contexto, o líder, né, o vocacionado, é aquele que está discipulando pessoas, ele está trazendo a vida de Cristo através da vida dele para o outro. Então, se ele ministra para criança, jovem, adolescente, se ministério de louvor, se vai cantar, a himnologia tem que ser centrada na Bíblia, se vai liderar, tem que ser na ética de Jesus, tem que ser princípios bíblicos na liderança. Então, em todo contexto, nós precisamos conhecer teologia. Mas o que é teologia? Então, vamos falar aqui nessa noite sobre isso, tá? Vou puxar aqui no nosso material. Eu mandei no grupo de vocês, aqui no nossos grupos, o material. Se alguém não recebeu, depois me peça, eu vou voltar a enviar a vocês. Ok? Todos estão vendo aqui? Ok? Então, vocês têm a liberdade aqui de estar... ok? Vendo comigo. Estão vendo aí? Dá um joinha aí, vocês estão vendo aqui na tela, certo? O slide. Tá? Então, vamos falar sobre a doutrina bíblica. Tá? Então, a nossa igreja tem um manual básico. Eu fiz isso aqui tudo em slides, mando para vocês tudo depois. Então, nós temos as doutrinas bíblicas, né? Bom, Bíblia. Como todos aqui já leram, já sabem, só vou recapitular com vocês, não é? Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não é? Mas, pastor, isso nós sabemos. Sim, eu sei que você sabe. Mas você vai ser confrontada de que ela não é a palavra de Deus. Você vai ser confrontado, e os nossos discípulos, os nossos jovens que nos escutam aqui, os professores, vão ser confrontados nas faculdades de que a Bíblia é um livro histórico. É um livro que contém, como o Alcorão e outros mais, uma série de histórias. Para muitos aqui tudo é mito. Então, por que falamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, ela é a verdade absoluta em tudo que trata, podendo as suas afirmações serem tomadas com total segurança. Então, o objetivo principal da Bíblia é revelar o Deus verdadeiro, certo? Então, suas obras, propósitos em relação ao universo, toda a criação, especialmente a humanidade. Então, nós temos aqui a revelação de Deus. Alguém vai dizer, mas é maçante ler a Bíblia. Então, nós temos que ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. Tá? E temos que ensinar que existem, como veremos daqui a pouco, os livros históricos, proféticos, o que é a Bíblia, como entender a Bíblia. Mas ler é muito importante. Então, ela revela o quê? Os propósitos em revelação a Deus. Né? Deus criando o universo, ele se revela. Tá? Então, aqui, toda a criação, especialmente a humanidade. Então, Deus se revela para a humanidade. A Bíblia é inspirada por Deus, o que significa que o Espírito Santo guiou a mente dos escritores de modo que eles escreveram aquilo, e somente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Deus é o autor da Bíblia. Você tem lá, Moisés escreve o Pentateuco. Moisés, ele poderia adentrar em detalhes sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta, né? 5, Teuco, escritos. Então, Moisés escreve esses livros, por exemplo, esse material, até Moisés escrever, ele vem de uma questão toda, de uma tradição oral, boca a boca, de Adão até Moisés. Moisés, como todos sabem aqui, sendo criado no Egito, Moisés tinha uma academia, Moisés foi preparado no Egito, Moisés era uma pessoa culta, né? Tornou-se o líder em Israel, e ele escreve,
ok? O Pentateuco. E notamos que Deus, que o Espírito Santo guiou a mente, não só de Moisés, mas você tem ali Davi, aqui está o que eu achei na web. Salomão, você tem aí muitas pessoas, né, todos os escritores da Bíblia foram guiados por Deus para escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito. Tudo bem, queridos? Então, somente aquilo que Deus queria. Vocês notam que tem livros que são relatos. E então nós iremos conversar aqui nessa noite, por quê? Porque nós precisamos ensinar à igreja a importância de entender que a Bíblia, então, ela é a palavra inspirada por Deus. Nenhum dos escritores da Bíblia foram pessoas pegas a laço, de repente lá sonhou e saiu escrevendo e não sabe quem era a pessoa, não. Eram pessoas que tinham vida com Deus, eram pessoas que tinham aliança com Deus, eram homens e mulheres que tinham uma vida de santidade. Então, eram pessoas que escreveram em momentos específicos e eram homens que estavam ali diante do Senhor em harmonia com a vontade de Deus, sendo profetas ou sendo historiadores. Amém, queridos? Mas para falar então que a Bíblia, ela precisa ser lida pela fé. O nosso irmão Robertson orou agora há pouco aqui sobre isso. Que o Senhor nos dê entendimento. Então nós temos pessoas que elas querem entender as Escrituras, mas elas não querem depender de Deus para entender as Escrituras. Tá? Então, nós precisamos do Espírito Santo para entender as coisas espirituais. Amém, queridos? Então, nesse primeiro slide aqui, entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E não aceitamos a ideia de que ela contenha apenas. Alguns teólogos pós-modernos vão dizer que a Bíblia contém. Nessa análise, ela contendo, ela não sendo toda a palavra de Deus, então teríamos textos que não seriam revelados. Textos que eu posso deixar ou descartar e então entender que não é doutrina. E aí está errado. Então toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém, amados? Tudo bem? Dá um joinha para mim então aí. Eu vou deixar aqui aberto para vocês. Deixa eu só observar aqui, de repente, se mais alguém está entrando aqui. Não tem ninguém mais pedindo para entrar na sala por enquanto. Ok. Eu vou liberar aqui. Ok. Então, caso alguém queira fazer alguma pergunta, fique à vontade para estar fazendo a sua observação. Vamos prosseguir aqui, então. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, tá? Muito bem. A nossa igreja, ela crê que a Bíblia, em toda a sua totalidade, os 66 livros, ela é a palavra de Deus. Eu falei com vocês agora que ela não concorda, apenas que ela contém a palavra de Deus, certo? Nesse contexto aqui, como todos sabem, nós cremos que o Antigo Testamento, né? 39 livros, ok, queridos? E os 27 do Novo. Então, como todos já conhecem, aqui são professores de escola dominical, presbíteros, diaconisas, diáconos, recapitulando apenas, nós temos então aqui o Pentateuco, né? Que todos já sabem, o Deuteronômio, 5 primeiros livros, aqui os 5 livros históricos também, Josué, Esther, 12 livros aqui, livros poéticos, né? Esses livros poéticos, é importante entender que até na hermenêutica nós precisamos interpretar as poesias hebraicas. Como que elas eram feitas? Os cânticos, salmos, por exemplo. Quando eu pego, por exemplo, né, essas questões todas ali, desses livros de Jó, Cantares, por exemplo. Como é que eu vou interpretar um livro de Cantares? Ouvimos poucas pregações no livro de Cantares. Nós temos que, ao pregar isso, ensinar as pessoas que foi um livro inspirado, sim. Nós temos ali toda uma beleza de uma poesia, ok? Temos toda uma questão aqui da questão hebraica e podemos trazer isso para hoje, né? O romance, o romantismo, o amor de um homem para com uma mulher. Amém, queridos? E todo esse contexto. Então, nós temos ali esses livros de sabedoria, né? Então, você tem toda essa questão aqui que é fundamental nós estarmos
pregando, ensinando, né, a igreja sobre isso. Quando pegamos Provérbios, por exemplo, como que eu prego em Provérbios, essa interpretação, quem escreveu, tudo isso é importante a gente entender, né, que Deus usa ali Salomão para escrever Provérbios, e você tem ali aquela questão linda, não é, dessa sabedoria, também revelando, né, a questão de Deus. Ele nos dá a sabedoria, também uma figura de Cristo, Jesus, né, a palavra. Então, a sabedoria sendo algo vindo do coração de Deus. Temos os proféticos que vocês já conhecem, de Isaías a Malaquias, são 17 livros proféticos, cada profeta profetizando num período, alguns profetizando no reino do norte, outros profetizando no reino do sul, outros profetizando o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, e toda essa questão toda é fundamental nós estudarmos e entendermos o tempo de cada um desses profetas. Então, como que isso se aplica a Israel e também hoje podemos pregar e fazer essa ponte hoje. Então, o Antigo Testamento, né, temos os profetas maiores e menores, né? Nessa questão toda dos livros, né? Você tem essa questão toda do tamanho da questão do material. Então, você tem Isaías a Daniel e os profetas menores, Oséias a Malaquias, 12. Então, esses 39 livros do Antigo Testamento, nós temos como livros inspirados. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Só ressaltando que os judeus, eles não aceitam o nosso Novo Testamento, né? Os livros do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, nós temos também que entender essa questão toda dos livros inspirados por Deus. Nós cremos que os pais da igreja, no Novo Testamento, eles praticamente fizeram uma seleção, e eles conheceram os escritores e eles selecionaram. Do Antigo Testamento havia uma tradição judaica. Haviam os estudiosos, haviam aqueles que estavam analisando também toda aquela questão dos livros, e muitos foram rejeitados também, tá? São chamados apócrifos, tá? Então muita gente começou a escrever coisas, poesias, e tentando colocar como se fossem, né, de alguns profetas, de alguns homens de Deus, e Deus então prepara toda essa questão toda, e muitos desses livros não entram, né, nessa biblioteca que nós temos aqui desses 66 livros. No Novo Testamento, então, para sermos rápidos, os 27 livros, quando colocamos livros biógrafos, né, ou biográficos, de Mateus a João, esses 4 livros, nós notamos então que é uma narrativa acerca de Jesus Cristo. Então, evangelhos, né? Nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas, que são praticamente parecidos. Cada um deles precisamos entender que eles são escritos para um público, ok? Como que todos já sabem, Mateus escreve com uma visão para os judeus, não é? E esses ali, então, ele coloca detalhes para os judeus. Ele coloca ali toda a descendência de Jesus, não é? Ele remete detalhes sobre o judaísmo. Ele faz uma leitura para os judeus se interessarem sobre isso. Então, Mateus escreve para os judeus. Por isso que nós não vamos encontrar em Marcos e em Lucas detalhes, né, da genealogia de Jesus, de algumas questões de simbólicas do judaísmo, né? Então, Marcos, ele já escreve para os romanos, com uma visão de Jesus sendo já um Jesus praticamente bem ativo, né? Ele coloca bem ali uma questão toda para os romanos entenderem que Jesus era, né, ou é o Filho de Deus, é Deus, e numa leitura que os romanos iriam entender. Já Mateus não faz isso, ele coloca mais detalhes ali para mostrar que Jesus era o Messias. Então, toda a questão da história de Jesus Cristo. Já Lucas,
ele já vem com a outra narrativa colocando o evangelho para os gregos, para os gentios. Então, toda a linguagem de Lucas, a visão do Jesus, filho de Deus, né, o Messias que vem, Lucas pega para os gregos. Então, ele coloca ali uma linguagem bem prática e uma visão de Jesus, não é? Acerca que o grego iria se interessar em ler. Tá bom? Enquanto que João, ele já escreve para a igreja. João escreve o evangelho mais ou menos ali 90 anos, quase, né? Vai ter um finalzinho, mas você tem lá para aquela geração, não é? Que não conheceu Jesus, uma geração nova de discípulos que não tinham andado com Jesus. Se pegarmos ali Marcos e Mateus, né, eles vão buscar bastante informações em Pedro, em alguns dos apóstolos, né? Lucas também. Então eles se valem muito dessa pesquisa, né, biográfica, né, acerca de Jesus para escrever, tá? Então nós temos que entender isso acerca desses evangelhos. João já escreve como aquele pastorzão, né, para a igreja, trazendo Jesus como o pão da vida, Jesus, a videira verdadeira. Ele vem então trazendo essa questão toda de uma revelação de Jesus não tão detalhada como Mateus, Marcos e Lucas escrevem. Então você vai ler Mateus, Marcos e Lucas fazendo uma narrativa do mesmo fato com uma ótica diferenciada, mas não fugindo da realidade. E aí nós prosseguimos então, Atos, né, um livro histórico que vai narrar sobre a igreja, o nascimento da igreja, o crescimento da igreja, e escrito por Lucas, não é? Então, Lucas escreve Atos, e você tem então toda uma narrativa, uma preocupação de colocar como a igreja cresceu. Ele escreve para uma pessoa que chama de Teófilo, né? Dá a entender que é uma pessoa de autoridade, também com uma visão de que ficasse escrito para que outras pessoas pudessem ler, mas ele coloca como detalhes o crescimento, a expansão do reino de Deus, a forma que o Espírito Santo agiu. Até alguns colocam que seria como atos do Espírito Santo, né? Então, como o Espírito Santo, ele leva aquela igreja a crescer, derramando unção, batizando, falando com os discípulos, falando com Paulo, né? E os demais, e você vê então uma ação do crescimento da igreja no livro de Atos, é uma história que Lucas traz, é uma narrativa, então, um livro histórico. Então temos as epístolas, são chamadas de cartas, né? Epístolas. Então nós temos aí as epístolas, Romanos a Judas são 21 livros. Então as paulinas, né? Essas cartas paulinas às igrejas, nós temos então 9 livros, né? De Romanos a Tessalonicenses. Paulo, então, ele abre igrejas, tem igrejas que ele não conhecia, mas ele enviou carta para elas, né? E ele se corresponde, então, com essas igrejas. As epístolas paulinas pastorais, então nós temos aí de Timóteo a Tito, são 3, né? 1ª e 2ª Timóteo e Tito. São 3 cartas pastorais que Paulo escreve. E a particular que Paulo escreve para Filemão, não é? Então, essa epístola particular. As gerais nós temos de Hebreus a Judas, são 8, né? Então, essas gerais a gente encontra, então, esses escritores escrevendo de Tiago, os demais, cada um escrevendo para um contexto da igreja que estava. Tiago escreve a igreja perseguida, por exemplo, e nós temos aí uma realidade de cada livro ter o seu objetivo, os seus destinatários, né? Então, o seu escritor. É lógico que Hebreus, nós temos ali, não temos o nome do autor. Alguns vão se referir a Hebreus como se fosse, alguns acham que foi Paulo que escreveu, outros acham que foi Barnabé que escreveu, mas alguém que escreve para os judeus, os hebreus. Amém, queridos? Profético no Novo Testamento temos só Apocalipse, né? Que vai tratar dessa questão toda ali, da escatologia, dos tratados dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Então, são 27 livros.
Assim nós cremos. Pastor, mas e os livros apócrifos? Tá. Se pegarmos a Bíblia católica, nós vamos ter aí mais uma série de livros que nós não temos como inspirados, tá? Os pais da igreja não os viram como livros inspirados. Temos aí alguns que são destinados a Pedro, são colocados ali também como sendo de outros apóstolos, mas a igreja não aceitou isso, ok? Então são diversos critérios que nós não vamos entrar aqui hoje, até porque não é a teologia do Novo Testamento. Mas então a Bíblia é dividida então, ok? Nessas duas partes, 66 livros, como vocês estão observando, ok, queridos? Então, nós temos que na totalidade dos 39 do Antigo Testamento e dos 27 do Novo, são livros inspirados por Deus. Amém? Muito bem. É uma questão, então, bem objetiva da Bíblia com relação a ela ser inspirada, e ela não é um livro que nós cremos que contenha apenas. Ela é, no todo, a palavra de Deus. Certo, queridos? Então, se alguém quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, é só você colocar aí uma observação no chat para nós. Bom, pastor, mas aqui que eu quero entrar com vocês na questão da teologia, tá? Teologia bíblica, então. Por quê? Para nós estudarmos teologia, nós precisamos pegar a Bíblia como um todo. A Bíblia não se contradiz. Amém? É muito importante observar isso. O estudante da Bíblia precisa entender que uma doutrina bíblica, ela não está respaldada só num texto, numa parte só. Em toda a Bíblia, nós temos que pegar essa revelação de Deus. Como veremos depois, num outro momento, sobre anjos, por exemplo. Eu não posso pegar apenas uma citação do Novo Testamento para formular uma doutrina. Ok? Não posso pegar só uma citação do Antigo Testamento, eu tenho que pegar em toda a Bíblia e fazer uma exegese correta, uma hermenêutica correta, para não falar bobagem. Por exemplo, não vamos entrar aqui em anjos agora, mas só um exemplo. Houve uma igreja, um camarada, por exemplo, que ele disse ter tido uma visão, e nessa visão que ele teve, de repente ele foi até o terceiro céu, e de lá ele teve uma revelação de Deus que o Espírito Santo tinha falhado. E o Espírito Santo tendo falhado aqui na face da terra, ele passou a ser agora esse instrumento de Deus para levar a igreja a se acertar. E então, se não me engano o nome dele aí, né, Uriel, uma coisa assim, ele chega no Brasil com essa revelação e racha uma grande organização no Brasil. Mas uma das coisas que ele institui nos púlpitos é que ele acabou colocando uma cadeira para um anjo. Então, em todos os púlpitos daquela igreja que vincularam-se a ele, porque ele rachou a organização, tinha ali uma cadeira que ninguém podia sentar porque era de um anjo. Aí ele pega um texto bíblico e coloca que Deus deu para ele essa revelação, que aquele anjo estava no púlpito e estava ali guardando, dá até nomes para os anjos, né? Então, notem que a igreja acaba aceitando esse tipo de coisa sem base bíblica, porque alguém teve uma visão, tá? Uma revelação. Então, nós temos que entender o que Paulo fala, mesmo que um anjo deixe do céu, mesmo que seja eu, né, que venha com outra doutrina fora essa, seja considerada como anátema ou maldição. Mas por que falar com vocês isso? Porque nesse momento que nós estamos ouvindo muitas heresias em púlpitos evangélicos, porque não conhecem a doutrina bíblica. Por exemplo, Deus, né? A teontologia é a doutrina acerca do ser de Deus. Mas quem é Deus? Como é que você definiria Deus? Se alguém te perguntasse, pastor, ou missionária, quem é Deus para você? Tá. Então não basta apenas ter uma definição teológica. É importante nós conhecermos Deus pessoalmente. A teológica, nós temos o Langston, nós temos a E-mail Pirmon. Essa aqui praticamente é uma definição que, se não me engano, foi o Langston, né? Deus é espírito.
infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é o criador e preservador de todas as coisas boas, visíveis e invisíveis. Prezados, por mais que nós estejamos formulando uma definição de Deus, ela ainda será pobre. Nós não conseguiremos definir Deus pela grandeza que ele tem. Mas quando estudamos teologia, não é? Nós precisamos levar para os nossos discípulos uma definição mais básica, mais prática. Mas essa daqui já nos ajuda. Vamos lá. Deus é espírito. Logo, espírito não tem corpo. O espírito, nesse contexto aqui, não está limitado ao espaço e à matéria. Ok? Por isso que é espírito. Tá? Ele é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É imutável. Deus não muda no ser dele. Nós mudamos. Deus é sábio. O poder de Deus, veremos depois nos atributos, ele é soberano. Não existe outro ser que se compare a ele. Então, quando se fala em poder, se fala nessa questão toda de que ele é soberano. Ele é o Criador e ele é detentor de todo o poder. Santo, veremos depois no atributo, santidade, é justo, é bondoso, é verdadeiro. Então, quando colocamos aqui Deus, esse Deus que nós cremos, é o Criador e preservador de todas as coisas boas, visíveis e invisíveis. Tem coisas que nós não temos a mínima noção e Deus criou. Amém? Então, só de observarmos a questão de revelações da glória de Deus, dos seres angelicais, não é? A dimensão do céu, nós não temos, a nossa mente é incapaz de entender muitas coisas. Amém? Então, ele é o Criador e preservador. Mas eu pergunto para vocês, quem é Deus para você? Pastor, eu também creio nisso. Legal. Mas a praxis desta definição, dessa crença, ela é muito importante ensinarmos à igreja acerca de Deus, porque parece que o Deus que muitos estão servindo hoje é um mito. Eu até já preguei sobre isso e falei sobre uma temática de um livro, um título, que tem como o escritor pega o título seguinte: o seu Deus é pequeno demais. Né? Eu até li esse livro muito interessante e é fato, para muitos cristãos, para muitos servos de Deus, Deus é muito pequeno. Se nós conhecêssemos um pouquinho mais de Deus, não entraríamos tanto em pânico. Se nós conhecêssemos um pouquinho mais a santidade de Deus, não faríamos tanta bobagem. A justiça de Deus, a bondade dele, ok? Essa intimidade com Deus que precisamos crer. Então aqui já aproveito para desafiar cada um de vocês a conhecermos um pouco mais de Deus, dia a dia, dizer: Senhor, eu preciso te conhecer, eu preciso nessa dimensão de conhecer a Ti, porque daí eu vou conhecer Teu reino. Amém, queridos? Eu vou entender o Teu reino, eu vou servir melhor no Teu reino, eu vou então Te adorar. Muda a nossa adoração, muda a nossa pregação. Amém? Então Deus é Espírito, Ele é infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade. Amém, amados? Então, natureza de Deus. Ele é santo, Ele é puro, Ele é infinito. Ele não se limita ao espaço e à matéria. Jesus tornou-se carne. Ele veio à nossa dimensão. Ele nasceu, mas Ele sempre foi Deus. Amém? Vamos ver depois sobre a questão da Trindade. Mas vamos começar, então, buscar de Deus entendimento, porque essas questões espirituais precisamos de Deus para entender pela fé. Amém, queridos? Dá um joinha para mim aí, quem está me vendo então aí, que eu... Ok, estão entendendo. Se tiver dúvida aqui, por favor, me perguntem. Amém, Marcão? Te vi aí agora. Tem alguns aí que estão aí escondidinhos aí. Estão aí na sua
Ok, prosseguindo aqui, vamos lá então, as leis de Deus. Quando falamos em imanência de Deus, é um termo que Langston é um termo que o Meir Pima são livros básicos de teologia, né? Alguns desses doutores colocam, é gostoso estudarmos. Mas é bom entendermos que Deus, ele é imanente e transcendente. A imanência significa que Deus está presente e ativo, ok, entre a raça humana, mesmo naqueles que não creem ou não lhe obedecem. Deus está agindo. Tem pessoas que não obedecem, não querem saber dele, mas Deus está agindo na face da terra. Amém, queridos? Nada escapa. A sua influência está em toda parte. Ele age nos processos naturais por meio deles. Certo? Deus, ele intervém sim. Por isso que a igreja, sendo sacerdócio de Deus, pode mudar a história da humanidade. Através da nossa oração, Deus também vai intervir sim. Tem coisas que ele, sendo o governador, ele sendo Deus, sabe que vai acontecer, porque nós tomamos decisões também. Deixo bem claro que desde já que Deus, nós não acreditamos que existe uma predestinação. Tudo vai acontecer e você não precisa esquentar a cabeça, porque vai acontecer, você querendo ou não, vai acontecer. Não, tem coisas que irão acontecer por causa das nossas decisões. Ok? Então, não adianta ficar naquele fatalismo, né? Ah, puxa, aconteceu porque Deus queria. Não adianta acontecer porque é fatal. Isso aqui pode, não esquenta a cabeça, porque o mundão vai rachar no meio aqui, é fatal. A tempestade vai chegar porque é fatal. Queridos, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no mover de Deus. Deus está agindo, Deus chama o povo dele para orar, para evangelizar, para libertar os cativos, vai agir, amém? Então nós temos que entender que Deus está ativo sim. E tem coisas que eu e você nós não sabemos, foge do nosso entendimento. Deus livra, Deus cuida. Amém? Então, a imanência. Deus está agindo, Deus ele está influenciando, sim. Ele pode quebrantar corações, sim. Então não deu corda no relógio aí, deixou o reloginho aí, né, praticamente trabalhando, uma hora vai acabar. Não. Uma outra coisa aqui que nós falamos sobre a transcendência de Deus. Deus não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Ok? Ainda que eu não entenda Deus, Ele é. Nós somos finitos. Ok? Para explicar o infinito é complicado. A nossa cognição é muito pequena para explicar e entender Deus. Tá? E quando você tem alguns homens de Deus, por exemplo, João, quando tem a visão no Apocalipse, está na ilha de Patmos, tem coisas que ele não consegue descrever. Paulo, por exemplo, quando tem a visão, ele disse, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, ele teve uma visão, e nessa dimensão que ele tem essa visão, ele tem coisas que ele não conseguiu explicar com as palavras humanas, do que ele viu, da glória, dessa dimensão, ok? E Deus é Deus. João, quando narra a visão do trono, da glória, né? Isaías. Então, tem questões que nós temos que entender que nós somos limitados. Deus transcende ao que nós podemos entender. A sua santidade e bondade vão infinitamente mais além das nossas compreensões, como também seu conhecimento e poder. Isso aqui é uma definição do Millard J. Erickson, que é um livro bem interessante, se você puder adquirir, ler, estudar. Nós estamos teologia na faculdade, esse livro aqui é um dos que são bem indicados, né? Também significa que Deus, como Espírito, transcende o espaço, acima e baixo, tá? Ele está no céu, transcendendo o nosso entendimento de espaço e localização. O interessante é quando os russos, eles acessaram a órbita da Terra, né? A questão da estratosfera, né? E então, alguém pergunta, mas vem cá, é aqui que é o céu? Cadê Deus? Não é? Diferente de um dos astronautas americanos, que ele reconhece a glória de Deus.
firmamento. Amém? Ele faz uma alusão acerca de que a criação, os céus, né, eles comunicam os céus, toda essa criação demonstra a glória, convida-nos a entender a glória de Deus. Mas é a visão de mundo. Deus não está limitado aqui ao espaço e nem aqui. Quando os judeus falavam do Hades, para o judeu, na teologia judaica, o Hades é lugar dos mortos, é vale dos mortos que está lá abaixo. Céu, para eles, é uma dimensão acima, não é? E no contexto de morte e, vida celestial. Mas é uma questão que na nossa mente a gente acaba fazendo isso. E colocamos céu para cima. Mas temos que entender que Deus ele transcende essa questão toda, porque nós pegamos aí o universo, as galáxias, né? Não tem, nossa mente não consegue nem ver o final da criação que Deus fez, que são as galáxias. Agora, temos que entender que Deus transcende tudo isso, mas na questão aqui que nós vimos, da imanência, não é? Deus, ele está agindo, ele está em nossa dimensão humana, mas não dependente dela. Amém? Pastor, como entender isso? Queridão, é fé. A ciência não explica isso. É fé. Essa dimensão espiritual. É tão sério isso, e quando Paulo coloca ali em Efésios 6:10 sobre a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades, ele coloca essa dimensão de mundo espiritual, que praticamente não está tão ele coloca uma questão de luta espiritual com o inimigo face a face. Então, há uma dimensão que eu não estou vendo, que não tenho acesso, mas ela é espiritual. E no contexto de Deus, ele está agindo em nossa dimensão física, nesse mundo nosso aqui, mas, ele não depende disso aqui. Amém, queridos? Então, Deus, ele transcende a isso aqui. Então, nós temos que estudar isso e entender que Deus não está ali nas nuvens, né? Então, o céu é ali. Quem é Deus? É complicado. Então, isso aqui são os passos básicos, porque se um discípulo não entender atributos de Deus também, fica meio complicado. Como todos aqui sabem, atributos são qualidades de Deus, e precisamos revisar isso com a igreja, porque tem pessoas que, por não conhecer as qualidades de Deus, acabam não confiando em Deus, acabam não conhecendo mais a Deus, tá? Então, quando falamos em atributos, Langston coloca que é uma qualidade atribuída a um ser existente. Os atributos de Deus são modos de atividades e qualidades do seu caráter. Então, essas qualidades que ele possui, esses modos que ele age, são qualidades do caráter dele. Já o Berkhoff, né, ele coloca que atributos podem ser definidos como as perfeições que constituem predicado do ser divino nas Escrituras, ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Essa forma como Deus age, ele demonstra qualidades, Ao criar, ao governar, providenciar e ao redimir. Então, o amor, a bondade, o poder, a justiça, veremos então essas qualidades que ele possui. Então, vamos dar uma panorâmica aqui. Vamos lá. Rapidamente sobre cada um deles. Espiritualidade. Deus é espírito. É um espírito pessoal. Ele pensa, ele fala, ele sente, se comunica com o homem, criado à sua imagem e semelhança. Amém, queridos? João 4:24, todos conhecem bem, Deus é Espírito, amém? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas como assim, pastor? Eu quero ver Deus, né? Então, nós temos aí
Na minha versão aqui é essa que eu citei mesmo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele fala para a mulher samaritana, não é? Sendo espírito, então, ele não está limitado a um corpo. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não está limitado ao espaço. Notando que quando Jesus, sendo Deus, encarna e torna-se homem, ele torna-se carne, ele passa a estar limitado a um corpo. Ele passa a estar limitado a um espaço. Ele passa a estar limitado, num certo aspecto, à dimensão humana. Ele passa a entrar numa cultura humana. Ele passa a ter fome e sede. Amém? Por isso tornou-se homem, para morrer a nossa morte. Mas ele estava numa dimensão e sempre foi Deus. Sempre foi Espírito. Ok? Então, quando nós conversamos com Deus, temos que entender que Deus é Espírito pessoal. Amém? Ele se comunica com o homem. Ele se importa com o homem. Ele se emociona com o homem. Amém, queridos? É por isso que é em espírito que nós agradamos a Deus. Porque nós também temos um espírito. Somos corpo, alma e espírito. Veremos depois na questão da antropologia. Deus é um. Pastor, mas o que significa Deus é um? Porque nós cremos na Trindade. Esse Deus que se revela como três pessoas. Ele cria o homem e se revela como Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. A forma como ele se revela, ok? Nessas três pessoas tendo a mesma essência, mesmo poder. Não há diferença maior ou menor. Há uma revelação dessas três pessoas. A nossa mente ainda é incapaz de entender plenamente isso. Na Bíblia, veremos depois sobre a Trindade, não existe um termo chamado Trindade na Bíblia, tá? Um dos pais da igreja, ele vem com essa questão toda com o termo Trindade, mas depois veremos sobre detalhes. Mas Deus é um. Se você puder ler comigo em Deuteronômio 6:4, você vai observar que é muito importante, né, nós salientarmos isso, ok? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá? Então, Deus é um. No contexto, ok? Da sua unidade. Infinitude. Deus não possui término ou limitação. Pastor, mas e quando Deus morrer? E se Deus morresse? Quando ele começou? A Bíblia nos revela, ou Deus se revela para nós, que ele não tem começo e nem fim. Nós temos começo e fim. Então, a nossa teologia, nós partimos do que nós entendemos em nós mesmos e nos referimos a Deus. E aí nós tentamos explicar Deus através da nossa visão de mundo. Isso está errado. Nós temos que entender nossa visão de mundo a partir de Deus, a partir do que Deus nos revela, de quem nós somos, do que Ele criou. E Deus é infinito. Amém? Ele não possui término ou limitação. Aí tem os textos que vocês poderão ler com mais tempo. Certo? Muito bem. Eu vou abrir um pouquinho aqui o chat para observar se existe alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma análise, alguma observação, fique na liberdade dos colegas que estão aqui nos assistindo. Levante sua mão, faça a sua observação. Até agora aqui. Todos estão entendendo? Amém? Pastor, mas eu já sabia. Glória a Deus. Vamos continuar pregando isso então. Vamos continuar ensinando sobre esse Deus então. Porque tem algumas mensagens aí, parece que Deus desse tamanhozinho. Parece que Deus deixou de ser onipotente. Parece que está uma guerra entre Deus e o diabo, né? São dois deuses brigando. Tem crente aí que tem medo dos demônios. Tem crente aí que não sabe orar para esse Deus criador do universo. Tem crente que está vendo essa bagunça em nas nações e não creem que Deus é justo. Ele vai agir. Amém? Então vamos prosseguir lá. Se vocês observarem comigo, então, atributos de Deus. Nós temos aqui agora a questão da eternidade.
Deus é imune à passagem do tempo. Nós temos uma questão da história da humanidade. Nós temos Gênesis e temos Apocalipse. Nós temos a revelação do início e do final dos tempos. Nós estamos limitados ao fator tempo, cronos. Para Deus, tudo isso já aconteceu. Para Deus, os teus tataranetos, se for nascer, já nasceram. Ele já sabe de tudo. Mas nós, agora, aqui, estamos vivendo esse momento que Ele nos permitiu viver e assim o glorificarmos. Há uma eternidade. Foge ao Cronos. E então, Ele é eterno. Amém, amados? Então, é imune à passagem do tempo. Imutabilidade. Deus não muda em seu ser. Deus não pode mudar. Ele é santo. Ele é justo. Amém? Ele é imutável. Deus jamais vai mudar. Vai deixar de ser bom. Vai deixar de ser santo. Vai deixar de ser justo. Amém? Mas é importante que nós conheçamos isso. Porque nós deixamos de ser fiéis. Deus é fiel, sempre vai ser fiel. Ele é sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele não muda. Então, nós precisamos pregar isso para a igreja. Porque tem crente que não conhece esse Deus da Bíblia. E parece que Deus mudou. Parece que Deus me esqueceu. Coisa básica, né? Vou pegar praxis aqui. Quantos crentes você encontra desamparado, angustiado, atordoado? E você pergunta, escuta, o que aconteceu? Ah, Deus não me ouviu, Deus mudou de ideia. Mas o que Deus te falou no seu ministério, no seu chamado? Ah, lá atrás, falou comigo, me chamou, mas e agora? Acho que Deus não mudou de ideia, esqueceu disso. Deus não esquece. Amém? O que Deus falou contigo, Ele vai cumprir. Mas Ele não muda. O Evangelho não mudou. Nós mudamos. Nós mudamos a nosso favor. Tem crente em pânico. Porque parece que Deus está morto. Tem crente que está desesperado quando vê tudo isso acontecendo, que parece que Deus não age mais. Deus não cura mais. Deus não salva mais. Deus não transforma mais. Foi na época de Paulo, da igreja primitiva, do meu, né? Não, amigão. Deus continua sendo Deus. Ele é o mesmo. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, Ele é Deus. Ainda que venham perseguições, Ele é Deus. Ainda que o barco afunde, Ele não muda, Ele é Deus. Amém? Vamos pregar isso para a igreja hoje, porque tem muitos discípulos de Jesus que não conhecem esse Jesus da Bíblia. Onipresença. Pastor, como é isso? Deus está presente em toda parte. A nossa mente é incapaz de entender isso, porque nós somos limitados. A gente faz uma comparação a partir de nós mesmos. Então, estou aqui e não posso estar lá. Eu não posso estar aí onde você está agora, porque eu sou limitado ao tempo e ao espaço, matéria. Ok? E a lei da física, né? Temos aqui os nossos estudiosos aí, sabem disso, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ok? Mas Deus... nada foge da presença dele. Nada. No universo. No universo. Amém? Por exemplo, se estudarmos na questão bíblica, notaremos, Satanás, ele não é onipresente. Ele não está na China e aqui ao mesmo tempo. Ele tem informações, ele tem toda uma questão toda do mundo espiritual, sim. Há uma questão do mundo espiritual, há uma questão demoníaca, há uma questão de comunicação, ok? E Satanás não está lá, está aqui, não. Tá? Até nessa teologia que você vê nos terrenos de Umbanda e tudo mais, aí nesses terrenos de Macumba, aqui o Espírito vai descer, vai baixar. Né? E para nós esse negócio de Deus chegar. Vamos entender bem essa questão aqui, porque até nas nossas pregações, vamos pegar praxis, que é muito importante. Vai começar o culto, vamos orar, Deus está sendo convidado, vamos lá, vamos chamar, o Espírito Santo vai chegar, pessoal, vamos lá, vamos orar para o Espírito Santo chegar, Deus vai chegar. Deus não vai chegar coisa nenhuma, querido. Deus, Ele está presente. Amém? Não tem que convocar a presença de Deus para Ele chegar, não. Deus habita em você. Se Deus habita em você, onde você estiver, Ele está presente.
Agora, há uma diferenciação da glória de Deus. Vamos pedir que Deus manifeste em nosso meio um pouco da glória dele. Vamos pedir que o Espírito Santo manifeste em nosso meio um pouco mais da unção dele. Amém? É uma manifestação, não a presença. Então, eu já ouvi várias vezes pregador fazendo isso. Vem Espírito Santo, vamos lá pessoal, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Para com isso, gente. Ele é onipresente. Amém? Ele, vocês viram aqui sobre a imanência, a transcendência. A imanência, ele está presente. É o Deus que não precisa ser chamado. Então, veja, vamos corrigir e ensinar nossos discípulos que não precisa esperar o Espírito Santo descer no culto, baixar no culto, Deus chegar no culto, não. Ele, onde vocês estiverem 2 ou 3 para cultuar, ele está presente. Onde você estiver, ele estou contigo. Amém? Então a igreja tem que entender isso e pregar corretamente, senão a gente tem que pegar aí alguns obreiros pelo pescoço, pela orelha, aí, quando começa a pregar essas besteiras por aí. Ok? Então, onipresença. Ele não precisa sair de São Paulo e dar um tempo à igreja do Rio de Janeiro, daqui a pouco Deus vai chegar no Rio de Janeiro. Não, o Espírito Santo vai agir lá na China, daqui a pouco não vai. Nós temos questão aqui de espaço geográfico. Deus não. Amém, queridos? E aí a gente vai observar, meu Deus, que coisa linda. Um irmão orando lá na Etiópia, Deus o ouvindo. E você na sua casa agora, conversando com Deus, nós aqui agora, Deus também se fazendo presente. Que Deus é esse, gente? Soberania. Tudo isso aqui, gente, é meio complicado, porque nós temos que estudar em partes. Mas isso aqui às vezes nos limita em conhecer Deus. Quando estudamos teologia e sistematizamos, é meio preocupante também, porque nós não podemos limitar Deus a isso, mas isso aqui é feito para a gente estudar um pouco e ver detalhes. Amém? Deus governa, ele é o supremo governador, ele independe de qualquer autoridade fora de si mesmo. Amém, amados? Mas, pastor, por que falar sobre a soberania? Às vezes, numa visão errada da igreja, tem crente com medo de Satanás, tem crente com medo do diabo, tem crente com medo de demônios, tem crente com uma visão teológica errada sobre Deus. E parece que Deus, ele vai batalhar. Vamos orar para que Deus vença a batalha do diabo na minha cidade. E aí vai uma visão errada de batalha espiritual, porque parece que Jesus perdeu a guerra. Gente, o nosso Deus, ele é soberano. Nós cantamos um cântico lindo, né? Olha só que lindo esse cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Amém, queridos? E então, esse Deus nosso, ele é soberano. Paulo fala aqui aos Efésios 1:21, dizendo o seguinte: acima de todo principado, e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Amém? Jesus, ele é soberano. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Jesus Cristo é soberano. Eu fico pensando, quando Jesus estava ali entre aquela multidão, e Satanás o tentando, e gente tentando matá-lo, pessoas, Herodes, né? aquele camarada limitado, achando que tinha poder sobre Jesus, aqueles sumos sacerdotes, mas ele se entrega para mim e para você. Ali na cruz, ele poderia não morrer na cruz. Ele é soberano. Ele mesmo fala, se eu quisesse, viriam anjos, mas não precisava. Sendo soberano, ele se entrega por mim e por você. Então a gente começa a ver essa questão toda, homens tentando destruí-lo, Satanás tentando destruí-lo, mas por amor a mim e a você, ele sendo soberano, ele morre a minha morte e a tua morte.
Isso é muito profundo. Nós temos que ponderar isso. E agora, em Lucas 10:19, ele fala o quê? Eis aí vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa palavra poder no original grego quer dizer ali dinamite, dínamos. Poder que eu dei para vocês é para destruir, é para quebrar, para arrancar. Amém? Então, igreja, esse Deus soberano que governa no universo, não importa lá Trump, não importa lá qualquer um desses governos sobre a Terra, tentarem destruir o universo. Várias bombas atômicas existem aí, mas tem que ser no Kairos de Deus. Ele governa, ele é soberano. Amém? Nosso tempo está indo embora, queridos. Onisciência, coisa linda. Ele conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Amém? Nada escapa do seu conhecimento. Então, ele tem essa ciência toda. Bom, para falarmos então dessa temática, é muito importante que nós o conheçamos mais e vamos refletir essa meditação. Esse Deus que é onisciente, esse Deus que é perfeito no conhecimento do passado, do presente e do futuro. Ele sabe da minha história e da tua história. Ele sabe do que vai acontecer. Ele sabe de tudo isso. Então, o que isso implica para nós como igreja? Que o nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece a tua história. Ele quer o melhor para você, para nós como igreja. Ele conhece a nossa nação e sabe o que Satanás está tentando fazer contra a nossa nação. Ele nos convida para orar, para agir, para evangelizar. Amém? Mas ele sabe também se nós vamos realmente ser igreja. Com certeza, quando pegamos a história de Israel, Deus não queria que Israel tivesse sido idólatra. Mas ele já precavia lá com Salomão e fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se me buscar, orar, se humilhar, me buscar, se converter. Por quê? Porque ele sabia que o povo iria se desviar. Mas ele fala: vocês vão me buscar. Eu vou ouvir vocês. Ele fala de Israel. Ok? Ele manda profetas, mas a si mesmo Israel escolheu. Esse Deus que sabe de tudo, ele conhece a tua história, ele te convidou, ele quer que você faça a sua história. Amém? Ele não determinou que Judas fosse negar Jesus, mas ele sabia que Judas iria negar Jesus, mas deu a liberdade de Judas, ok? E outros mais. É meio complexo isso. Mas esse Deus onisciente que sabe de tudo. Não tem lá uma nuvem negra chegando, Deus não sabe dela. Não tem lá alguma estratégia diabólica que Deus não saiba. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Amém? Então, quando pegamos o Salmo 131, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe de toda a minha história. Ele sabe de tudo. Amém, igreja? Glória a Deus. Onipotência. Detentor de todo o poder. Amém? Não tem ninguém que tenha poder como Deus tem. Como soberano, notamos na história dos homens, os reis querendo ser os soberanos, né? Eu estava assistindo esses dias um filme sobre Marco Polo, né? Assistindo lá os reis ali na China, na antiga China, ali aqueles povos anteriormente ali, e tinha sempre alguém querendo ser o soberano entre os reis, não é? Então você vê isso ali, o rei babilônico chega, você é rei de vocês todos, fica aí em Israel, em Samaria, mas você é o rei de os reis. Roma também queria a potência das potências. Ninguém é mais onipotente do que o nosso Deus. Amém? E aí esse Deus tem todo o poder de criar e o poder de destruir, o poder de quebrar, o poder de criar, o poder de libertar. Esse é o nosso Deus. Por mais que Satanás tente ou quis se comparar ou fazer ou ser igual a Deus, ele não é Deus. Ele é um ser criado e já está julgado, amém?
Nosso maior problema como igreja não é o diabo, queridos, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. Amém? Então, o nosso Deus é onipotente. Ok, amados? Então, eu faço questão aqui de ler um texto com vocês em Apocalipse 19:6, que diz bem claro sobre isso, tá? Ok. Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão e como a voz de muitas águas e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Você quer que Deus reina? Amém? Então descansa no Senhor que tem o poder, que é o teu pastor, que cuida de ti, cuida de nós. É um Deus justo. Ele é justo, a sua santidade, a justiça e a santidade de Deus em ação. A santidade de Deus se manifesta no tratar de forma justa e reta com todas as suas criaturas. Ele é justo. Eu estou estudando sobre os reis de Israel e Deus, ele deu a liberdade de cada filho dos reis serem justos. Mas você pega os filhos de Salomão mesmo. Salomão teve experiências lindas com Deus. Mas Salomão desobedece a Deus. Salomão teve aquela unção linda da sabedoria. Salomão teve paz, teve bênçãos, meu. Mas o camarada, humanamente, se achou o cara. E de repente Deus não vai casar com o filho dos reis, cara. Ele vai lá e faz pactos. 1000 mulheres. Meu, daqui a pouco ele começa a deixar aquelas mulheres, porque essa é a estratégia de muitos reis. Filha, vai lá e reina lá. A filha do rei do Egito, a filha do rei da Pérsia, um monte de reis lá, né? O que acontece? Elas trouxeram teologias erradas. A mulher influenciaram Salomão. Deus agiu com justiça com Salomão quando ele pecou contra Deus. Você vê os filhos dos reis quebrando aliança com Deus e agindo conforme seus pais. Deus foi justo com eles. Amados, temos que pregar que nosso Deus é justo. Os homens podem fazer besteira. Os homens podem se achar os donos. Juízes aí que estão fazendo besteira. Nós temos que pregar a palavra. Deus mandava profeta na cara dos reis. E olha aqui, se vocês não se arrependerem, ele vai agir. Amém? E nós, como igreja, somos sacerdócio de Deus, temos que pregar e protestar e falar a verdade, porque Deus vai agir com justiça. Então, o nosso Deus é justo. Ele te justificou. Em Cristo você está justificado, justificada. Em Cristo, amém? Ele te levantou agora para você anunciar o Evangelho. Em Cristo agora nós somos aqueles que somos representantes de Deus. E temos que pregar a justiça de Deus. Então, Igreja de Jesus, todos os discípulos de Jesus têm que pregar a verdade, porque Deus, com ele não se brinca, ele é justo. Eu não sei quantos aqui se lembram do nosso último carnaval. Cenas horripilantes. Pessoas brincando, zombando de Deus, arrastando um personagem nas ruas, como Jesus estivesse sendo derrotado e apanhando do diabo. Lembram-se disso? Lembram-se? Gente, isso é muito sério. Então, a igreja também tem que entender. Nós também temos que entender. Porque quando a igreja de Jesus deixou de fazer o que Jesus mandou fazer, ele mandou ir de fazer discípulos, ir de ganhar almas. E quando a igreja tornou-se do governo, quando a igreja começou a ter status, começou a ter o seu reino, começou a ter os seus feudos, perseguições vieram. Tá? Deus é justo. O dinheiro que era para a obra, começaram a construir megas catedrais, que hoje na Europa você encontra lá, são até danceterias. Igreja, o nosso Deus é justo. Amém? Ele justifica você, você é chamado para pregar a palavra dele. Então, tudo que o homem faz, ele vai também prestar contas. E nós, como igreja, iremos prestar contas, porque Deus é justo. Amém, queridos? E que se implique em nossa pregação prática que Deus, ele é santo, é bondoso, como veremos agora, é amor, mas é um Deus de justiça também.
Se o homem vai para o inferno, que não foi criado o inferno para o homem, foi criado para Satanás e seus anjos. Se o homem vai para a eternidade longe de Deus, é porque o homem escolheu. Deus é justo. Amém, queridos? Então, Deus não manda ninguém para o inferno porque tem raiva de pessoas. Não. É porque o homem, sendo injusto. Quando a gente pega Romanos, por exemplo, eu acho que é muito interessante lermos aqui. Se você puder ler sua Bíblia comigo, abra comigo em Romanos, capítulo 15. Porque a praxis disso é muito importante, porque tem gente revoltada com Deus. Tá? Tem gente revoltada com Deus. Tem gente que está ali chateada com Deus por causa da justiça de Deus. Aqui nós temos Romanos 2,11, por exemplo, se você puder ler comigo. Romanos 2,11. Amém? Aqui. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Amém? Se você ler comigo no capítulo 1, versículo 18, olha o que Deus fala aqui. Paulo escreve para a igreja. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus os manifestou. E aqui você vai ver então que Deus revela para o homem a sua justiça, o seu amor, revela-se para o homem, e o homem não quer Deus. Deus respeita isso. O homem se entrega às suas paixões carnais. O homem perverte o que é bom. O homem perverte a verdade. Deus é justo. Queridos, nós temos que pregar. Porque Deus ele vai agir. Ele tá levando pessoas ao arrependimento. Porque Deus é justo e ele vai tratar com o pecado da humanidade. Amém? Muito bem. Amor, ele ama, é um atributo que mostra que nenhum ser consegue amar como Deus. Ele se relaciona com o homem em perfeito amor. Através desse atributo, ele busca relacionar-se com o homem que foi feito à sua imagem e semelhança, tratando de restaurá-lo através de Cristo. Esse amor sacrificial, esse amor ágape, esse amor que não espera troca, esse amor perfeito, esse amor que flui em nós. Amém? Então, esse amor que nós não entendemos, como que nós éramos injustos, matamos o Filho de Deus e ele amou o mundo de tal maneira. Amém? Então, Deus é amor. Certo? E nosso tempo está esgotando, quero encerrar pelos atributos hoje. A bondade, ele é bom, não adianta o homem achar que Deus é ruim. Não, Deus é bom, tudo que criou, ele é bom. Nós somos maus. É bom em tudo que ele fez. E sendo bondoso para conosco. Porque nós somos maus. Sem Jesus, nós somos maléficos, gente. Nós somos, é complicado o ser humano. Mas Deus tem a bondade no coração dele. Misericórdia. A misericórdia de Deus é divina bondade em ação em favor das suas criaturas, suprindo suas necessidades e lhes provendo um meio para a vida eterna. Essa misericórdia do Senhor é a razão de estarmos vivos. Deus olha para mim, para você, e nossos erros e falhas, ele é misericordioso. Amém? Nós temos que pregar isso ao homem, à humanidade. O homem se arrependendo, Deus é misericordioso. O homem pedindo para Deus um favor imerecido, Senhor, tem misericórdia de mim. É ali o texto sobre o perdão, ser misericordioso para comigo. Quando o homem, um coração quebrantado, compungido, contrito, quebranta o coração de Deus. A praxis dessa pregação, querido. Por que falar sobre isso com vocês, amados? Porque nós não somos misericordiosos. Quantas vezes nos púlpitos vemos pessoas pregando, usando o púlpito como artilharia, mandando gente para o inferno, sabe? Não sendo misericordioso com o irmão, agindo como uma justiça, numa hermenêutica de ira, de ter que acabar, ter que jogar no inferno mesmo. Quantas pessoas eu vi na minha caminhada cristã,
sendo julgadas, sendo angustiadas, expulsas da igreja por besteira. Faltou misericórdia. Se nós vivemos em Cristo e a vida de Cristo está em nós, nós somos misericordiosos, queridos. É aquela questão, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Seja misericordioso com o teu irmão. E quantas vezes nós não somos misericordiosos? A nossa teologia, ela é praticamente enviesada. Então nós temos que conhecer esse Deus de misericórdia e pregar e viver a misericórdia. Amém? Essa bondade, sermos bons. Tem crente que não é bom não, gente. Tem crente que é ruim pra caramba. É ou não é? Tem crente que você vai contar com a bondade dele, não é bonzinho não. Se você pisar no calo dele, misericórdia. Então nós temos que unir, dizer Deus, sim. É aquela questão de sermos parecidos com Cristo. Amém? Os cristãos, os parecidos com Cristo. Então, misericordiosos. Quanta gente está machucada porque tem crente que não é misericordioso. Tem presbítero que não é misericordioso. Tem missionária que não é misericordioso. E vão prestar contas disso porque Deus é justo. Então, cuidado com a tua pregação. Não basta estudar isso aqui. Temos que viver isso aqui. Fidelidade, amados. Ele se mantém fiel em suas promessas. Já falamos disso aqui hoje. Um atributo lindo, né, também. Ele é fiel. Nós gostamos de falar sobre isso e cantar sobre isso. Mas quando temos que viver isso é complicado. Porque assim como Deus é fiel, nós temos que sermos fiéis também. E quantas vezes nós não somos fiéis? Quantos obreiros não são fiéis? É triste hoje obreiros que não pregam com fidelidade a palavra. Quantos obreiros rachando igreja por aí, abrindo igreja que Deus não mandou abrir. Quantos obreiros se achando os donos de igreja e não são fiéis no que Deus mandou fazer. Fiéis à missão que Deus mandou fazer. Um dos maiores pecados da igreja hoje é porque a igreja não cultiva esse atributo de Deus em seu coração. Se somos parecidos com Cristo, temos a vida de Deus em nós, os frutos do Espírito em nós somos fiéis também, queridos. Fiéis na missão de pregar, de levar o pão, de dar comida para o faminto, de dar roupa para o pobre, de pregar que Deus é bom, que Deus vai cumprir a palavra, de que Deus não vai esquecer porque Ele é fiel. E eu também, se dei a minha palavra a você, eu sou fiel. Amém? Amém? É nessa praxis que a teologia nossa muda. O Deus que eu sirvo, é o que Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Ok? Essa vida que agora levo, ok? Essa nova vida que levo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, Deus é fiel comigo e sejamos fiéis com Ele também. Amém? Verdadeiro. Acordo e consistência com tudo que é representado pelo próprio Deus. Ele é verdadeiro. Não há mentira em Deus. Não há inverdade em Deus. Você não pega na Bíblia nada de contradições. O que o Deus disse é verdade. Ele é a verdade e a vida. Amém? Por isso que o homem está perdido. Vemos hoje na nova modernidade novas verdades. O que é a verdade? Você vê aí hoje a filosofia, né? Essa questão toda da filosofia pós-moderna. Não existe mais uma verdade, não existe mais uma ética. Por isso, nós precisamos de Deus como parâmetro, porque Deus é a verdade. Amém? Essa semana nós vimos aí, estamos vendo uma indústria da área de perfume escolhendo uma mulher que faz mudança de sexo, torna-se homem, casa-se com a mulher e agora adota uma criança e é escolhido como o pai, para representar o Dia dos Pais. Nesse contexto, nós temos aí uma visão de mundo. Nós temos muitas pessoas que estão mandando para o inferno as pessoas. Nós não queremos fazer isso aqui. Eu quero falar com vocês da ética.
da justiça, da verdade. O que é o ser humano? O que é ser homem? O que é ser mulher? Amém? É em cima disso que estamos nos embasando aqui. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus nos traz a revelação do que é verdade e do que não é verdade. Certo? Satanás, ele é mentiroso. Satanás veio matar, roubar e destruir. Satanás é o pai da mentira. Ele confunde o homem. Então, nós temos que buscar os princípios do que é verdade em Deus. E para entendermos princípios e verdades, nós temos que conhecer a Bíblia. Amém? E aí sim, a igreja vai viver a verdade. Então, em cima disso, que sejamos verdadeiros. Sim, sim, não, não. É isso que a Bíblia diz. Se eu não vi, eu não vi. Eu não posso achar. Amém, queridos? É assim que Deus quer que sejamos também. Nós o representamos na face da terra. Santo, santidade. Deus é separado de tudo que é pecado ou mal. Ele jamais pode pecar ou ter atitudes falhas. Pastor, mas diz textos bíblicos que Deus se arrependeu. Se alguém se arrependeu porque errou, não. Não é nesse sentido que Deus se arrepende. Ok? Ah, Deus se arrependeu de ter feito o homem, então ele errou. Não, Deus não errou em ter feito o homem. Ali é uma mudança de mente no contexto seguinte. Deus criou o homem para ser bom, para ser justo, mas o homem decidiu ser maléfico. Ok? Não quer dizer que Deus errou por isso. Tá? Ah, mas e o pecado de todo mundo? Deus é o responsável pelo pecado? Não, Deus é santo. Deus deu liberdade tanto aos anjos como ao homem. E por dar liberdade aos anjos e ao homem, não tinha como ele tolher o homem de errar, porque o homem teve a liberdade. E ao pecar, ao decidir pecar, o pecado, a maldade, entrou na raça humana. Mas Deus não errou. Não deixou de ser santo porque o homem errou. Deus não deixou de ser santo porque Satanás errou. Foram livres? Nós somos livres. Deus sempre vai ser santo, mesmo que você ou eu falhemos. Mas Ele é santo e nos convida agora, porque Ele nos torna santos. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, e nos aproximamos de Deus, é como a luz, ficamos mais próximos de Deus, Ele nos santifica. O sangue de Jesus perdoa nossos pecados, o Espírito Santo é que nos transforma, que nos regenera, porque Deus é santo. E só podem servir a Deus aqueles que se aproximam, vivem para Ele na dependência dele. Por isso que Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Então, por hoje aqui, nós estamos vendo a questão aqui, então, dos atributos de Deus. Eu cheguei no meu horário limite com vocês, às 21 horas, e nós teríamos, então, aqui mais alguns slides aqui, mas eu prefiro não correr muito. Amém? Para que possamos, então, ter um bate-papo agora com vocês aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, algum comentário do que nós estudamos hoje à noite aqui, eu estou abrindo aqui os alto-falantes, amém? Então, se você estiver conversando com alguém aqui, você mesmo desliga o seu alto-falante. Está tudo aberto agora aqui. Para quem quiser fazer uma observação, um comentário, fique na liberdade aqui, tá bom? Porque essa questão aqui de estudar a teologia é muito importante. Nós faremos mais estudos sobre isso e iremos avaliar esses detalhes. Porque precisamos pregar. Essa praxis disso aqui, ela é muito importante em nossos púlpitos. Alguém aqui quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Fala, Marcão, você está com o negócio na ponta da língua aí. Algumas, mas eu vou fazer uma só agora, sobre a questão da teologia. Acho que é importante, o pastor trouxe aí a importância de estudarmos a teologia, né? E às vezes se cria um preconceito com o termo, com a palavra teologia. E alguns, inclusive, associam o estudar a Bíblia com um versículo bíblico, né? A letra mata. E a gente precisa ter esse cuidado da interpretação errada, inclusive sobre o versículo, porque
porque de forma alguma ele se trata daquele que estuda, daquele que busca conhecimento, né? Ao contrário disso, o próprio Deus vai dizer: o meu povo erra por falta de conhecimento, né? Enfim, então, eu só queria fazer esse comentário agora de início da importância da teologia. Teologia é o estudar sobre Deus, né? E nós fazemos teologia na vida, nós fazemos teologia nas nossas conversas, nos nossos diálogos. Toda vez que nós falamos sobre Deus, isso é uma teologia. Pode ser, inclusive, uma conversa negando a existência de Deus. É uma teologia. É uma teologia contra Deus. No nosso diálogo, ela pode ser uma teologia simples da vida e do dia a dia. Ou, no sentido acadêmico, uma teologia que vai trabalhar de forma sistematizada a coisa. Mas é teologia. Então, que a gente pudesse quebrar esse preconceito sobre o termo teologia e entender a importância que isso diz para nós. Principalmente nós que lideramos, né? Que estamos à frente aí de púlpitos e que ensinamos pessoas. A teologia faz parte da nossa vida e que nós possamos usar essa palavra e a prática disso, né, na vida, porque isso nos acrescentará muito, né, e tirará de nós, acredito, de muitos, assim, talvez o medo de se expor e o medo de poder querer buscar, porque a gente precisa disso, né, faz parte. Sim. É muito importante isso, porque o que você colocou aqui, alguns têm problema na hermenêutica, né? Ali, quando faz a letra mata, mas o Espírito vivifica, você vê ali a colocação, porque ele está se referindo bem à lei de Moisés. A lei de Moisés ela indicava o seguinte: vocês não conseguem guardar os 10 mandamentos sem depender de Deus. A lei veio mostrar o homem de escravo, não adianta ser escravo da lei. Mas a lei diz que o homem não consegue, a lei, é lei, é norma, não é? Então, agora, em Cristo, né, nós temos essa questão, o Espírito nos vivifica, o Espírito nos leva a entender as coisas espirituais e nós somos livres em Cristo, nós somos salvos pela lei. Então, estudar teologia é muito importante entender que nós estamos aqui estudando teologia sistemática, nós estamos sistematizando detalhes para falarmos, mas esse é muito limitado ficarmos apenas esses detalhes. Aqui são algumas definições que tivemos aqui. E a praxis disso, Deus é justo, logo eu sou justo. Deus é bom, logo não tem como não ser bom. Deus continua sendo bom, Ele é fiel. Eu também tenho que ser fiel, mas em Cristo nós vamos também ter esses frutos do Espírito, esse fruto do Espírito em nossas vidas e se andar com Jesus. Agora, o que complica, aqui nós iniciamos um pouquinho sobre bibliologia. O maior complicador que a gente vê no estudo da teologia de muitos obreiros, que são rasos na teologia, e nós somos comparados aqui na América Latina como os piores estudantes da Bíblia. Ok? Piores, porque tem obreiro que nunca leu a Bíblia uma vez. Eu quero desafiar vocês que estão aqui. Se você quer liderar, quer ensinar a palavra, leia a Bíblia, ok? Tenha mais de 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não sei quantos anos você tem de vida cristã, leia a Bíblia, pelo menos uma vez por ano, ok? Então, conheça a Bíblia, leia a Bíblia, medite, estude, porque tem obreiros que são rasos. Estamos vendo aí algumas pregações na internet, algumas novidades chegando por causa de uma hermenêutica errada em cima de uma teologia errada. Amém, queridos? Então, estudar Deus, conhecer Deus, não basta apenas pegar compêndios de teologia, ouvir alguns doutores de teologia e ficarmos em cima de algumas definições de Deus. É importante andar com Deus. Vida de oração. A praxis da piedade. A questão de você pegar um texto bíblico, mastigar aquele versículo, andar com Deus, ter uma caminhada com Deus, não é? A lectio divina, né? Você pegar aquele versículo, ficar mastigando aquele versículo, deixar aquele versículo, texto bíblico fazer parte da sua vida, tornar carne a Bíblia, mas é fé, fazer caminhada com Deus. Amém, queridos? Então, passar o dia fazendo isso. Fala, Marcão. O que você entendeu aí? É bom você explicar a lectio divino para o pessoal.
Dê essa explicação para nós aí. Então, a Lectio Divino, algo que se remonta, né? Os monges faziam muito isso, né? E era o quê? Leitura orante, leitura pensante. Então, as pessoas, elas liam e meditavam na leitura. Os líderes de jovem, nas reuniões que a gente faz, geralmente eu abro dessa forma, né? Como é um Joia. grupo, né? O pastor já participou de alguns com a gente, aí eu sento lá e aí eu faço uma leitura mais ou menos umas 5 vezes do mesmo texto, e depois eu peço para eles uma interpretação daquilo, né, que eles acabaram de ouvir. Certo. Individualmente, o Lectio Divina é dessa forma, a gente Joia. faz, medita, tempo de solitude com Deus, né? Sim. Então, nesse contexto todo aqui, você nota é esse ruminar a palavra. Então, muitos monges fizeram isso, mas muitos homens de Deus, né? Subiam nos montes, pegavam a palavra e ficavam ali horas e horas ruminando aquilo, né? Mastigando aquilo, deixando aquilo tornar-se carne. Esse tempo de leitura, de adentrar, de tornar aquilo real, de, sabe, trazer isso tornando-se carne na sua vida. Então, esse tempo de lectio, leitura das Escrituras. Amém, queridos? Não basta apenas ser um cabeção. Tem crente cabeção, sabe muitos versículos. Só que falta essa leitura a ponto de tornar essa palavra carne, viver isso. Aí há uma transformação. Então, esse tempo do Lexo Divino é muito importante. Então, o estudo da teologia é muito importante. É fundamental conhecer a Bíblia, trazer isso à existência e estarmos, então, vendo outros pontos. Porque quando estudamos teologia, veremos aqui, não ficaremos apenas embasados dentro de algumas questões. É preciso estudar arqueologia, geografia, pedagogia, filosofia, história, para que eu seja um bom teólogo. Amém? Para que eu possa fazer uma leitura e até crítica sobre a Bíblia e conversar sobre essas questões. Mas o teólogo precisa conhecer Deus, precisa conhecer as Escrituras. Falaremos depois sobre hermenêutica, exegese, mas ficamos aqui por hoje em cima dessa questão básica das Escrituras e um pouquinho só que a gente teve aqui sobre a pessoa de Deus, seus atributos. Amém? Pastor Carlos Baran está aí conosco também há um tempo já aí. Alguém mais quer fazer alguma observação em cima do que nós aqui falamos? Alguém quer fazer mais alguma... quer fazer algo mais aqui? Pergunta mesmo? Ou então alguma argumentação que edifique os demais? Está na liberdade. Pastor Carlos? Olá, pessoal, tudo bem? Paz. Vamos lá, assim, dentro do que foi apresentado, os atributos, assim, interessante a expectativa de Deus para conosco, né? Muitas vezes a gente não leva em consideração a alta expectativa que Deus tem para conosco. Ele começa dizendo lá no Êxodo, né? Sede santos, porque eu sou santo, né? De alguma forma, ele também espera que a gente manifeste esses atributos que ele tem, né? Não seus atributos ativos, divinos, mas os seus atributos morais em nós também, né? Então, como crentes, realmente a gente conhecendo um pouquinho de Deus, né? Conhecendo os seus atributos, nós podemos espelhá-los aqui na Terra, né? Então, quando a gente estuda os atributos de Deus, ele é santo, né? Realmente colocar isso em prática é algo que nós precisamos desafiar a igreja em nós mesmos, né? Por isso, até fazendo um pouquinho da paráfrase que o Marcos comentou sobre estudar teologia, para que ela passe a ser o nosso dia a dia também, né? Que nós, quando nos voltamos a conhecer um pouquinho mais, tentando sistematizar, pensar um pouco Deus de uma forma organizada também, nos dá a entender a grandiosidade de Deus na sua plenitude, né? Um pouco mais remete ao coração daquele que estuda um pouco de temor por saber da grandiosidade de Deus, né? De toda a complexidade que ele traz, que ele carrega em si. E isso, assim, quando nós
nos apresentamos a estudar Deus, né, e o fazemos com verdadeira devoção, assim, com um desejo de conhecer mesmo o verdadeiro a verdadeira busca pelo conhecimento de Deus, o final dela é gerar humildade no homem, né? Porque você conhece a grandeza de Deus, os atributos de Deus e vê o quão distante você está da chamada dele, que é ser de santos como eu sou poderoso, onisciente. Ele me ama, realmente teve que se tornar carne, né? Se encarnar aqui na Terra para comunicar um pouco desse desse conceito de essa, assim, eu vejo as pessoas que têm temor de estudar teologia, dizem que vai esfriar. Na verdade, não é que vai esfriar, você vai desmistificar algumas coisas que as pessoas levam em consideração e que Deus nem está nem aí para isso, entende? Então, a ideia de você estudar o verdadeiro teólogo de Deus para com o homem, a ponto de se render e humilhar, se dizer, ó, o conhecimento que eu tenho adquirido me torna cada vez mais humilde, porque Deus se manifesta na sua grandiosidade. Nós, como cristãos, jamais devemos temer estudar a verdade, porque ela reflete Deus. Se porventura a gente está estudando algo de Deus e aquilo está confrontando conosco, não adianta nós tentarmos mudar a teologia. Na verdade, nós precisamos nos conformar a essa verdade, né? Porque Deus é a verdade. A gente não tem como trocar isso. Não tem como, eu vou dar um jeitinho nessa história aqui. E o pastor Arlindo estava comentando sobre o temor essa guerra espiritual mitológica que tem, né, nos céus, que Deus levanta de manhã cedo, coloca a armadura dele, o diabo coloca a armadura dele, e a oração dos crentes rega essa batalha. Parece aqueles filmes épicos. E a gente sabe que isso não passa nada de que um mito, porque, assim, para quem estuda um pouco da teologia, vê que não tem a concepção de um diabo guerreando contra Deus. Não tem. Não há espaço para esse tipo de discussão. Verdadeiramente, nós temos o diabo, nosso inimigo. Ele é meu inimigo e seu inimigo. Mas não é inimigo de Deus. Porque ele não pode ser inimigo de algo assim que ele não tem nem controle sobre ele próprio, né? Deus, a soberania de Deus manifesta até sobre o próprio ser do diabo, né? A ponto de Calvino e Lutero falar que diabo, no fundo, acaba sendo até o próprio diabo de Deus, porque ele está debaixo da autoridade. Talvez a pergunta que fique remoendo na cabeça das pessoas é por que Deus não estrala o dedo e não acaba com o diabo, né? A grande pergunta que fica na cabeça dos leigos, porque depende, se você realmente se devota à soberania de Deus, sabe que ele não fez isso porque tem um propósito maior nisso tudo, né? E esse propósito maior a gente vê na redenção de Cristo, né? Pois, eu parar de comentar, pastor, senão eu me empolgo, porque como gosto do assunto, vamos longe, né? Sim, mas é essa a nossa ideia. Inclusive, que os irmãos aqui estejam convidados, né? Eu convidei o pastor Carlos aqui, a gente vai ter alguns bate-papos, né? Tem que vamos colocar aí na internet, bate-papos como esse aqui mesmo. Esses assuntos aqui são polêmicos, né? A gente vai trazer alguns assuntos polêmicos para a gente conversar, até na questão pastoral que envolve a praxis das pregações e do que algumas igrejas estão fazendo hoje aqui, mas nós precisamos nos deter. Então, com essa temática que nós queríamos encerrar nessa noite, foi só uma pitadinha, né, para vocês entenderem, mas vamos provocar a igreja, nossos obreiros, discípulos, o próximo encontro nosso aqui. Até peço a vossa compreensão da mudança do nome, que era Éden, porque o regional comentou que o Éden ficou algo realmente da organização para a região, então são os pastores que participam do Éden da região. E aqui não tem importância, a gente fica como ETED mesmo, escola de treinamento, né? Discipulado, escola de treinamento, né? Teológico, esquenta a cabeça com isso não. Mas aqui, então,
próximo dia 1º, né, o primeiro sábado de agosto, vamos ter aqui, convidei o pastor Elmer já para estar conosco, ele é diretor do seminário, da faculdade, teólogo também. A gente vai continuar falando de teologia, vamos estudar mais um pouco. Eu vou mandar para vocês aqui o manual base de doutrinas nos slides, e vamos estar repassando, mas eu te convido a estar estudando, degustando. Traga aqui, porque eu vou ser bem objetivo, bem rápido com as demais definições, e a gente conversar um pouco mais. Amém? Vamos então encerrar esse tempo nosso. Eu gostaria que a gente estivesse agradecendo a Deus, louvando e o adorando pelo que Ele é. Ele é Deus, acima de tudo, Ele é soberano, Ele tem o poder, Ele te vocacionou, Ele te convidou para você vir servir no reino dEle, e como poderoso que Ele é, como Deus de amor misericordioso, Ele quer ser conhecido assim pela igreja. E a igreja, conhecendo esse Deus de amor, esse Deus justo, esse Deus bondoso, a nossa vivência uns com os outros muda. A nossa oração com Deus muda. Amém, queridos? Então, vamos estar adorando ao Senhor nesse instante, agradecendo a Ele por se revelar para nós e dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero te entender mais. Eu quero te servir melhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor juntos, então. Senhor, como nós falamos nesse cântico, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, o universo, Tu és o Senhor. Obrigado, porque por ser tão grande, tão maravilhoso e se importar conosco, e se revelar para nós, nos amar tanto, ao ponto de dar seu único filho para morrer por nós, a ponto de se revelar o seu amor e tornar-se carne e morrer por nós. Obrigado porque hoje aqui estamos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, e podemos te conhecer e participar do seu reino. Senhor, obrigado por confiar em cada um de nós, nos dar essa graça maravilhosa, a unção do Espírito, e assim podemos juntos te servir. Ainda que nós não te entendamos como gostaríamos, porque somos limitados, queremos prosseguir nesse conhecimento, nessa intimidade. E assim, Senhor, rompe toda a cadeia, barreira filosófica, teológica que tenhamos. Muda tudo, Senhor, para que possamos assim, com as vendas dos olhos, as escamas dos olhos, que venham cair e assim te conhecermos, de contigo andar. Muda a nossa oração, a nossa pregação. Muda, Senhor, a nossa visão ministerial. E assim te agradecemos por essa noite, esse estudo bíblico. E obrigado, Espírito Santo, por nos dar o entendimento. Cada irmão e irmã que participou desse momento, e assim te agradecemos por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa palestra aqui está gravada, eu vou deixar no YouTube para os irmãos, se quiserem rever ou indicar para algum obreiro que não pôde participar. Aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa sala, eu vou pedir que estudem essa primeira parte, porque é uma parte importante para os obreiros estarem estudando, revendo e pregando. Amém? Muito bem, um forte abraço a todos, obrigado por estarmos aqui, por estar atendendo esse convite e estarmos crescendo juntos. Amém? Estou aberto a observações, a críticas e a qualquer ideia que melhore a nosso estudo bíblico. Amém? Um abração a todos, um bom descanso, amém? E um bom culto a vocês amanhã nesse domingão todo aí. Deus abençoe.